Diógenes, você aprendeu a operar sem stop loss com Willi Heine? Essa é uma pergunta que eu recebi alguns dias atrás. Eu resolvi fazer um vídeo para falar sobre isso. Bom, primeiramente deixa eu te contar um pouco de quem eu sou. Meu nome é Diógenes, eu sou trader no mercado financeiro, operando principalmente no mercado Forex, desde 2009. Em 2011, eu comecei a falar de mercado financeiro na internet, trazendo um pouco do meu conhecimento, um pouco do meu próprio processo de evolução dentro do mercado. E de lá para cá eu venho trazendo conteúdo, inclusive esse canal já tem mais de 800 vídeos públicos sobre o mercado financeiro na internet. Tá tudo de forma gratuita para você. Hoje eu sou trader em período full time, opero ao vivo com os meus alunos e faço isso inclusive através do canal de análises, que é a forma como eu encontrei de trazer esse conhecimento e mostrar as minhas operações para os meus alunos. Eu faço isso desde 2012. Então, nesse momento, já tem 11 anos que eu opero ao vivo com os meus alunos, mostrando o que eu estou fazendo. E tudo isso eu estou te trazendo para você entender um pouco de quem eu sou e o que eu trago em termos de mercado financeiro. Bom, e esses dias surgiu essa pergunta. Diógenes, você aprendeu a operar sem stop loss com Willi Heine? Absolutamente não. A minha primeira fonte de conhecimento no mercado financeiro, uma das principais fontes lá no começo, foi o fórum da Forex Factory. Forex Factory é um fórum, é um site, né, que traz notícias, inclusive do mercado financeiro, e tem um fórum gigantesco, enorme. E lá foi a primeira vez onde eu escutei, por volta de 2010, 2009, 2010, logo que eu comecei no mercado financeiro, onde eu tive o primeiro contato com a ideia de operar sem stop loss. Porém, como você já deve estar habituado com isso, operar sem stop loss no mercado financeiro, no Forex ou em qualquer mercado, não é visto de forma tão positiva por muitos traders, por muitas pessoas. Tá? Então isso faz com que exista um certo tabu, exista aí um preconceito com relação a esse tipo de operacional. Lá em 2009, 2010, eu li sobre isso no Forex Factory, sobre operar sem stop loss. Alguém tinha trazido algum conhecimento a respeito disso, mas os comentários que tinha embaixo eram todos muito negativos, muito negativos. Não existiam comentários positivos com relação àquilo que a pessoa estava trazendo, tá? E eu não dei tanta atenção. Eu pensei, nossa, né, tem uma pessoa falando bem e tem 50 pessoas aqui embaixo metendo pau e falando mal de operar sem stop loss. E aí eu não dei muita atenção, mas a primeira ideia de operar sem stop loss foi lá entre 2009 e 2010, quando eu lia muito, todos os dias eu lia muitas páginas do Forex Factory, garimpando, procurando conhecimento, porque naquela época praticamente não existia conhecimento a respeito do mercado financeiro, principalmente o mercado Forex, né, em português, tá? Não existia quase nada. Inclusive, o meu blog Diário X Online, foi criado em 2011, em fevereiro de 2011, e foi um dos primeiros blogs, inclusive é um dos blogs mais antigos desde aquela época, a trazer conhecimento sobre Forex em português. Inclusive, muito do que eu aprendi naquela época veio do Forex Factory. Tá? A segunda fonte de conhecimento de operação, de conhecimento não, mas a segunda ideia que veio de operação em stop loss foi através de um amigo meu, chamado Eliciano. Ele mora na Espanha hoje. E aí, eu comecei antes de casar, em 2009 ainda, 2009, começo de 2010. Eu falei para ele do mercado financeiro, comecei a ensinar aquilo que eu sabia pouco também, e ele começou a operar petróleo. Ele começou a operar petróleo sem stop loss, petróleo e GBP/USD, se eu não me engano, tá? E ele começou a ir muito bem, mas a conta dele era pequena, é claro, ele também tinha pouco conhecimento naquela época, assim como eu tinha pouquíssimo conhecimento, e não deu certo, ele quebrou a conta, tinha uma conta pequena, enfim, não deu certo, mas eu lembro que durante um bom tempo ele gerou um resultado muito bacana operando sem stop, lotes pequenos, muito pequenos, no petróleo e no GBP/USD. Aí em um determinado dia o mercado veio contra de forma muito agressiva, ele também entendia pouco, eu também entendia pouco, e aí não deu certo, ele acabou perdendo, tá? Mas o Eliciano me trouxe insights, me trouxe conhecimento para eu pensar uma forma alternativa de operar no mercado financeiro, que até então eu tinha ficado sempre muito reticente, né? Eu tinha lido lá no Forex Factory, mas não tinha abraçado a ideia de operar sem stop. Uma outra pessoa que opera sem stop é o Warren Buffett. Pois o investidor, né, mais rico do planeta Terra, enfim, o trader aí mais
bem-sucedido, talvez de todos os tempos, vamos dizer, Warren Buffett. Não existe stop loss. Quando se pensa em termos de posicionamento de grandes players, né, de fundos de investimento e etc., Warren Buffett, é claro que ele tem uma perspectiva de longo prazo, tem uma carteira de ações que ele vislumbra, né, ele vê a possibilidade de crescimento, portanto ele não usa stop, ele compra aquela ação e ele tem a expectativa de se manter ali por 20, 30, 40 anos ganhando dividendo, enquanto aquela empresa se mantiver rentável. Tá? Portanto, ele não opera sem stop e ele não opera com stop, ele não usa stop loss. Inclusive, nas cartas, todo ano ele lança uma carta, ali a carta dos acionistas da Berkshire Hathaway, tem o histórico de performance do Warren Buffett. E se você der uma olhada lá, se você der uma pesquisada, teve um ano que ele teve coisa de 50% de drawdown, 50% de flutuação. Ele fechou o ano com 50% de prejuízo, não usava stop loss. Porém, o resultado dele é extraordinário, né? E ao longo do tempo ele tem se provado como sendo um trader extremamente eficiente. Em 2017 apareceu uma pessoa na internet falando de operar sem stop. Fazia umas operações muito longas, compridas, né? Sem stop loss, em vários pares no mercado. Se falava principalmente do mercado Forex em 2017. E isso me chamou a atenção. E eu comecei, a partir de 2017, a estudar formas alternativas de fazer um gerenciamento de risco que pudesse me gerar resultado de forma consistente. Eu passei os últimos 6 meses de 2017 estudando como que eu poderia operar sem stop loss. Em novembro de 2017, eu contei essa história em várias ocasiões. Eu estava com um filho recém-nascido, meu filho mais novo, Theo, tinha nascido em março de 2017. E eu acordava, essa era a minha rotina, acordava às 4 horas da manhã para operar a abertura de Londres. E eu estava muito cansado, fisicamente, psicologicamente, enfim. Recém-nascido em casa, acordava e toda aquela rotina nova. E eu estava muito cansado. E em novembro de 2017 eu já estava estudando como operar sem stop loss, já tinha alguns meses. Em novembro de 2017 eu tomei tomei vários stops seguidos. O mercado mudou um pouco o comportamento, eu tomei vários stops, eu também errei, né? Eu tomei vários stops seguidos e eu perdi aí coisa de 9% em novembro de 2017. Eu estava cansado, eu estava estressado, né? A rotina nova com o filho ali era uma rotina um pouco puxada, porque eu acordava 4 horas da manhã. Minha esposa, enfim, a rotina da casa ia dormir por volta das 11, 11h30, e eu acordava 4 horas da manhã. Então eu estava sempre muito cansado, muito estressado. Quando eu terminei em novembro de 2017, eu estava muito cansado, estressado. Eu falei, cara, tá tudo errado, isso que eu tô fazendo tá errado. E eu vinha fazendo um resultado muito bom nos meses anteriores. Em novembro de 2017 eu tomei aí vários stops e perdi 9%. Eu fiquei muito chateado com isso. E aí eu parei de operar naquele ano, em dezembro já não operei. E eu passei dezembro analisando muito o que eu estava fazendo, né? E analisando inclusive a forma de operar sem stop loss em dezembro de 2017. E em janeiro de 2018 foi quando oficialmente eu comecei a operar sem stop loss na minha conta. Então já se completaram aí 5 anos, né? Um pouco mais de 5 anos que eu opero sem stop. E aqui eu quero trazer para você, por que eu estou te contando tudo isso? Para você entender que existe um processo de crescimento, de transição entre uma filosofia e outra. Existe um processo que é importante a gente entender que não é de uma hora para outra, né? Que se fazem mudanças importantes. Eu comecei em 2009 no mercado financeiro. Em 2015 foi quando eu comecei a estabilizar os meus resultados, mas em 2017, ainda em 2015, nasceu meu primeiro filho, o Davi. Em 2017 nasceu o segundo filho, e eu estava com uma rotina muito pesada. Então, houve um processo ali, inclusive uma confluência da vida pessoal, que estava puxada, estava cansativo para mim, e eu parei, né, de fazer day trade. Em um primeiro momento eu parei de fazer day trade e comecei a operar apenas períodos mais longos sem stop, tá? Então eu comecei em 2018. No começo não foi fácil, ok? Porque eu tinha que lidar com uma realidade que até então eu não estava acostumado, não sabia né, o que era o mercado ficar 300 pips negativo contra mim. Eu não tinha ideia. Hoje isso para mim é algo absolutamente normal, dentro do meu plano de trading. Mas naquele momento era algo completamente novo para mim, que eu não sabia ainda, não tinha muito psicológico de como lidar com isso. Então foi bem difícil no começo, foi bem desafiador eu me adaptar a essa nova realidade em 2018. 2018 eu passei aí ganhando, perdendo. Não foi um ano muito fácil, mas foi um ano bacana de muito aprendizado, tá?
Já para encurtar essa história, inclusive tem um outro vídeo aqui no canal, onde eu falo sobre, eu conto a minha história no mercado financeiro, eu conto um pouco disso, para você entender da onde que veio o operacional sem stop loss. E em 2020, no meio da pandemia, então de 2018 até começo de 2020, eu estava fazendo apenas operações swing trade, sem stop. E depois, em 2020, no meio da pandemia, eu resolvi, eu parti para o próximo passo, eu comecei a criar um operacional de day trade sem stop loss, seguindo os mesmos princípios, mas claro, readaptando, reajustando aí todos os elementos importantes para adaptar o day trade. E funciona muito bem, inclusive hoje eu tenho várias ferramentas e eu estou cada vez mais me movimentando para a automatização da minha estratégia. Nesse vídeo aqui agora, eu quero te falar os principais pontos da minha filosofia no que diz respeito ao operacional sem stop loss. É importante você entender isso, porque sempre que se fala de operacional sem stop loss, todo mundo acha que, as pessoas costumam achar, que todo mundo opera igual. E isso não é verdade, os resultados são muito diferentes, o risco que se corre é muito diferente, tá? E é importante que você entenda essa diferenciação. Existe infinito, eu costumo dizer que o próprio gerenciamento de risco ele é infinito, então existem infinitas formas de gerenciar o risco. Eu vou falar aqui os pontos principais da minha filosofia, da minha forma de operar sem stop loss. Beleza? Primeira coisa, eu sou totalmente a favor de você ter um gerenciamento de risco ativo. Uma postura de gestão de risco ativa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu não sou um trader passivo, que vou colocar a operação e vou esperar que o mercado venha pegar meu stop loss, porque eu acho que ele tem que pegar que ele venha pegar meu take, meu take profit. Porque sim, não é isso, tá? Eu costumo dizer, aquele ditado, é o olho do dono que engorda o porco, não é isso? Portanto, eu tenho uma gestão de risco ativa, eu recomendo que você tenha isso também. O que é uma gestão de risco ativa? Uma gestão de risco ativa parte do princípio de que eu, Diógenes, sou o trader, sou o responsável pela minha conta e eu devo fazer tudo que está ao meu alcance para limitar, diminuir o meu risco. E, portanto, eu vou intervir nas operações, seja para fechar manualmente, seja fazer o que for. Mas eu preciso parar, eu preciso frear as operações. Isso quer dizer que eu não vou sentar em uma ordem e esperar 4 ou 5 anos uma operação voltar para eu sair daquela operação. Não, de forma nenhuma, isso não vai acontecer comigo. Eu tenho uma gestão de risco ativa. Isso quer dizer que todos os dias eu estou acompanhando, estou vendo o que está acontecendo no mercado e eu vou tomar decisões de fechar uma operação no negativo. Isso é importante. Por quê? Porque muita gente vem com essa filosofia, com essa ideia de que o fato de que você vai operar sem stop loss, logo você vai entrar na operação em máximas históricas, mínimas históricas e etc. Vai manter ali o seu nível de margem mais ou menos e vai esperar da take se levar 5 anos, pois que leve 5 anos. Eu não faço isso, tá? De forma nenhuma, isso para mim não faz o menor sentido. Esse é o primeiro ponto. É importante que você tenha uma gestão de risco ativa. Se você vê que o mercado mudou o patamar, mudou o nível de operação, cara, começa a procurar formas de sair, de gestão de risco, talvez aceitar uma perda, talvez sair de forma parcial, mas não deixa o negócio. A gente tem aí os pares como o Yen, por exemplo, que a gente pode ver, está em tendência de alta, já tem acho que 2 ou 3 anos, e a gente não sabe até onde isso pode ir. E eu tenho visto muitas pessoas com problemas porque tem uma gestão de risco passiva. A pessoa entrou na operação, ele acha que o mercado tem que vir pegar o take dele, porque sim, e isso não funciona, tá? Segundo ponto, o fato de que não tem stop loss não quer dizer que não exista gestão de risco. Existe uma gestão de risco, inclusive muitíssimo bem calculada, muitíssimo bem estruturada. É importante entender isso. Infelizmente, o trader de varejo relaciona o stop loss com gestão de risco. E stop loss não é igual a gestão de risco. Gestão de risco, vou falar para você a minha definição de gestão de risco. Gestão de risco, ou gerenciamento de risco, é a aplicação de técnicas para limitar o seu potencial de perda no mercado financeiro. É isso. Seja através de hedge, seja através de hedge entre pares correlacionados, o estudo de correlação é um importante elemento do gerenciamento de risco, seja através
de stop loss, por exemplo, seja através de trailing. Existem muitas técnicas, formas de você gerenciar o risco, não necessariamente com o stop. Existe um gerenciamento de risco muito afinado, muito claro e muito objetivo, calculado matematicamente, precisamente, tanto que o meu gerenciamento de risco está dentro do meu robô, que faz parte da mentoria. Então está tudo muito bem estabelecido para nada ficar de fora. Eu costumo dizer que se for para você improvisar em algum momento, que seja no seu momento de entrada, de saída, mas nunca no gerenciamento de risco. Terceiro ponto, nunca hesite em fechar uma operação negativa. Eu sei, existe uma filosofia de trading falando por aí, né, que nunca se deve fechar uma operação negativa, ou que nunca se fecha uma operação negativa, e na boa, isso não funciona. Eu tenho acompanhado aí, eu tenho visto o resultado. Cara, não hesite em fechar uma operação negativa. Às vezes você vai perder 1, 2% da conta, 3% da sua conta, né? Naquele primeiro momento, você recupera isso depois em mais algumas operações e está tudo bem. Porém, às vezes aquele mal que você não corta pela raiz, ele se transforma em 30, 40, 50, 70, 80% de drawdown na sua conta, flutuando no negativo. E isso, na boa, é claro, isso não funciona. Então, não hesite. Eu não tenho problema em fechar a operação no negativo. Por que eu tirei o stop loss, então? Por causa que o mercado ele tem um comportamento aleatório no curto prazo, ele tem um comportamento, ele vibra muito, balança muito, acontece muita violinada, acontece muito aqueles movimentos que o mercado dá aquela mergulhada e depois sobe de novo, e isso acaba dando stop e levando o dinheiro embora. Porém, isso não significa que eu não vou fechar a operação no negativo. Se eu tiver critérios, eu tenho uma lista de critérios, eu vou fechar uma operação no negativo. Eu recomendo que você tenha isso, que na verdade esse terceiro item que eu falei aqui, ele está relacionado ao primeiro, que é de ter uma gestão de risco ativa. Você precisa ter uma gestão de risco ativa. Se o mercado vier contra você, se a operação sua desconfigurou, né, saiu do padrão daquilo que você estava operando, cara, começa a procurar formas de fazer uma gestão dessa operação, sair da operação, aceitar a perda. Muitas vezes é muito melhor você aceitar uma perda, né? Eu conheço pessoas que adorariam ter estopado operações do Yen há 1 ano, há 2 anos atrás, porque, né, por não aceitar fechar uma operação negativa, agora estão com um problema enorme nas mãos, tá? Quarto item. Não use o longo prazo como desculpa para justificar as tuas operações falidas. É muito importante isso, o longo prazo é constantemente utilizado como uma desculpa para justificar as operações que não deram certo. Ah, mas eu estou a longo prazo. Pô, mas que longo prazo é esse, cara? Né? Eu vejo pessoas que estão operando há 4, 5 anos sem stop loss e estão trocando 6 por meia dúzia o tempo todo. Então tem que tomar muito cuidado para você não entrar nisso aí, tá? O longo prazo é importante, pensar em longo prazo, sim. Porém, é possível ser scalper e ainda pensar no longo prazo. É possível fazer operação para buscar 2, 3 pips e ter uma perspectiva de longo prazo, de longevidade. Por quê? O longo prazo não tem a ver com a duração das tuas operações. O longo prazo é uma perspectiva pessoal tua de comportamento, de comprometimento, de agir da forma certa ao longo do tempo e por muito tempo. Você pode fazer day trade e ter uma perspectiva de longo prazo. Portanto, o longo prazo não pode ser utilizado como desculpa para justificar as operações que não deram erradas e a pessoa está depositando, fazendo aportes constantes ali para tentar fechar um buraco que não tem fim, tá? Então tome muito cuidado com isso. O quinto elemento é: o mercado sempre volta, mas nem sempre é o teu preço de entrada. Tome cuidado. Basta você pegar alguns pares de moeda, tá? Não vou nem falar aqui, só você pegar os principais pares do Forex. Se você pegar o STJPY no longo prazo, a coisa de 30 anos atrás, 40 anos atrás, você vai ver que ele caiu muito. E não voltou nunca mais. Você vai esperar 30, 40 anos? Então, o mercado sempre volta. Essa é uma frase que é muito utilizada por quem opera sem stop loss. E eu falo isso também, né? O mercado sempre volta. Ok. Na verdade, a minha frase, para ser mais preciso, é o quê? O mercado sempre retrai. Mas isso não quer dizer que ele vai voltar ao teu preço de entrada. Ah, eu entrei em 1.4078. Agora o mercado está em 1.6078. Subiu 2.000 pips. Ah, o mercado sempre volta. Mas será que ele vai voltar ao teu preço, a 1.4078? Mas e o custo de oportunidade? As operações que você deixou de entrar porque estava posicionado naquela operação.
E o swap, se for negativo? E todos esses outros elementos. Você vai passar 3 anos, 4 anos esperando o mercado voltar porque você não quer aceitar, então tome muito cuidado. O mercado sempre volta, isso é verdade, mas não necessariamente ao teu preço de entrada. Pode ser que ele nunca mais volte naquele preço que você entrou. Não é porque você se posicionou em um determinado nível, chega a ser até estranho, né? Até ridículo falar isso. Não é porque você entrou em uma região de máxima histórica que o mercado vai ter que voltar ali para te satisfazer. Isso não faz o menor sentido. E mesmo que ele volte, isso é outra coisa importante. E mesmo que ele volte, será que vale a pena o risco que você corre? E outra, quando que ele vai voltar? O risco do mercado não é somente o risco da oscilação, né, para mais ou para menos, subiu 10%, caiu 10%, mas também é o risco do tempo. Portanto, é muito importante pensar nisso. Tá? Não necessariamente porque você vendeu em uma região de máxima histórica, ou comprou em uma mínima histórica, por exemplo, o mercado sempre volta e vai voltar, e se eu tiver que esperar? Calma aí. Precisa avaliar também o tempo de exposição e o risco que você passou. Então, não necessariamente o mercado vai voltar ao teu preço de entrada. Importante lembrar disso. O sexto elemento, seja humilde, não seja arrogante. O mercado é muito maior do que você e, na verdade, o mercado está pouco se lixando para você, não está nem aí para você, tá? Então, se você perceber que errou, que o mercado, está com uma direção contrária, oposta à tua, faça algo. Tudo isso volta lá no primeiro elemento que eu falei, né? De ter uma gestão de risco ativa. Faça algo, não espere, uma coisa que eu digo para os meus alunos constantemente, não espere a vaca ir para o brejo. Se você está dirigindo, né, e você vê um obstáculo na pista, e você está a 100 km por hora, você vê um obstáculo na pista, você vai esperar para frear quando você já estiver a 4, 5 metros do obstáculo que está parado no meio da pista? Claro que não. Você começa a ajustar a sua velocidade antes, começa a frear antes. Cara, eu vi o obstáculo, tá meio estranho, pode ser que seja um caminhão parado ali ao longe, eu começo a frear já. Começo a olhar para os lados, começo a olhar no retrovisor, ver se não tem ninguém atrás muito rápido para bater atrás de mim. No mercado é a mesma coisa. Se você percebeu que o seu drawdown começou a aumentar, você está em uma operação e o mercado começou a ir contra você, não está voltando, não está retraindo, cara, poxa, vai esperar bater? Vai esperar estar com 70%, 80% de drawdown para você fazer alguma coisa? Aí já não tem muito mais o que fazer. Então, portanto, é importante que você seja humilde. Não seja arrogante. O mercado pode ser que ele volte amanhã, depois e etc. Né? Tudo bem, pode ser que ele volte, ok. Mas seja você humilde. O mercado é muito maior do que você e ele pode andar 30%, 40% contra você tranquilamente. Mas isso é loucura. Olha esse movimento de alta. Isso aí vai retrair. Né? O mercado está irracional. É uma frase que se ouve. Né? E aí existe uma outra frase, acho que é do Howard Marks, se eu não me engano, que ele fala assim: o mercado pode se manter irracional por mais tempo do que você consegue se manter solvente. O que isso quer dizer? Mas o mercado subiu 30% sem retrair nada. No Forex, por exemplo, não é muito comum ver isso. O mercado subiu aí 30%, se valorizou 30%, 40% sem retrair. Isso é loucura. Ele vai voltar em algum momento. Pois é, mas e quem garante que ele não sobe mais 10, mais 15? E pode ser que o teu dinheiro acabe antes dele começar a voltar. E aí que está o problema. Pode ser que o teu dinheiro acabe antes dele começar a voltar. Então, subiu muito, eu vou vender porque subiu muito. Beleza, ok, tudo bem. Né? Mas se você ver que o mercado não inverteu, continuou subindo, cara, começa a pensar ali um stop, algum tipo de gestão de risco que seja ativa, porque se o mercado subir, quiser, ele pode subir mais 20, 30, 40% contra você, e você vai fazer o quê? Vai permitir que o mercado continue indo contra você constantemente? Pois é, tem que tomar muito cuidado nesse sentido, tá? E o sétimo e último item é: se você tiver que fazer aporte constantemente para salvar sua conta, sua estratégia é muito ruim. Não tenho muito o que dizer a respeito disso, ok? E eu não estou dizendo aqui você fazer aporte porque você está com dinheiro sobrando no seu trabalho e você vai fazer um aporte na sua conta para você aumentar o seu capital. Aí tudo bem, ok, tranquilo. Aí é válido. E as condições estão bacanas, eu ganhei um dinheiro aqui, vendi uma casa e etc. Eu vou botar mais dinheiro porque eu estou confiante na minha estratégia, eu estou tranquilo para operar e aí eu vou operar tranquilamente, vou botar mais dinheiro para que eu possa operar. Aí sim, tá? Mas se você tiver constantemente aqui botando dinheiro ali para salvar, porque tem que manter ali a sua conta sem quebrar, toma cuidado, porque aí a estratégia falhou miseravelmente em gerar resultado.
Ou talvez você tenha adquirido a filosofia errada. Talvez você tenha adquirido a filosofia de investimentos errada, onde você pensa que o mercado sempre vai voltar e tem que voltar ao teu preço e você não vai fechar a operação negativa, e isso é muito ruim. Então tome muito cuidado. Se você perceber que o mercado começou a ir contra, tenha sempre uma gestão de risco ativo. É isso que eu falo para os meus alunos. Não necessariamente o mercado tem que voltar para o meu preço, só porque eu comprei, porque eu vendi, ou só porque era uma região de máxima histórica ou mínima histórica. Não necessariamente isso, não faz o menor sentido. Portanto, tome sempre cuidado, faça uma gestão de risco ativo. Se você percebeu que o mercado começou, cara, não está muito legal. É a mesma coisa, a analogia de você dirigindo pela estrada, 100 por hora. Viu ali um obstáculo? Cara, começa a frear antes. Opa, não vai esperar bater. Né? A sua conta chegou ali em 15, 20, 30% de drawdown, por favor, poxa, começa a fazer alguma coisa. Começa, mesmo que fechar parcialmente as operações mais negativas, para não permitir de acontecer o acidente, que é o que você não quer. Ok? Bom, espero que com isso você tenha entendido um pouco da minha filosofia de trading com relação ao stop loss, ao operacional sem stop loss. O meu objetivo aqui foi te trazer conhecimento para que você possa pensar como que você pode melhorar o teu resultado sem stop loss. Eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, porque eu também vejo que é importante trazer um pouco mais de conhecimento sobre esse assunto. Eu vejo que muitas pessoas estão perdidas, né? Estão aí fazendo tudo de forma que acaba não gerando resultado no longo prazo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, é muito importante para mim. Se inscreve no canal, a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um abraço, fica com Deus e até mais.